detalhes que Marcos não trouxe e que também João também não trouxe. E uma das coisas que nós precisamos aprender a título de introdução é a expressão "e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco". Quando Jesus está convidando os discípulos para entrar dentro dessa embarcação, eu vejo aqui o Senhor com pelo menos dois propósitos na sua mente. O primeiro propósito era que o Senhor queria dar um descanso físico aos seus discípulos, porque se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber e aprender que eles já estavam há alguns dias sem se alimentar. Então, claro que os discípulos estavam fadigados, cansados, e eles mereciam um descanso do outro lado do mar, na cidade de Cafarnaum. Um outro propósito que o Senhor tinha em mente quando convidou os discípulos a entrar dentro dessa embarcação é que o Senhor queria aperfeiçoar o caráter dos seus discípulos. Por quê? Porque em breve o Senhor seria assunto aos céus e já não estaria mais com seus discípulos. Então eles dariam continuidade a tudo aquilo que o Senhor iniciou a fazer. E eles então, para realizar a obra do Senhor nosso Deus, eles precisavam ter essas experiências com o Senhor Jesus. Claro que nós entendemos aqui que esses homens, por mais que tiveram grandes experiências com o Senhor, em momentos da vida dos discípulos, eles demonstraram imaturidade e falta de fé. Mas nós temos então aqui esses dois grandes propósitos, quando o Senhor está convidando os discípulos para entrar dentro dessa embarcação. Uma outra coisa que precisamos analisar no texto é que Mateus ele usa a expressão ordenar, logo ordenou. Só que quando nós vamos para Marcos capítulo 6, a partir do versículo 43, Marcos ele é um pouco mais categórico, um pouco mais enfático, quando Marcos vai dizer que Jesus obrigou os discípulos a entrar dentro dessa embarcação. O interessante é que a expressão obrigar em Marcos capítulo 6, do grego anagikazo, significa que o Senhor obrigou eles com força, ou seja, eles não tinham alternativa, não tinham uma outra opção a não ser entrar dentro dessa embarcação. Então, quando eu vejo agora o Senhor ordenando, obrigando os discípulos a entrar dentro dessa embarcação, eu aprendo que na vida do cristão existem pelo menos dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é aquela de Jonas, capítulo 1, quando o Senhor ordena que ele vai para Nínive, porém o desejo de Jonas era ir para uma outra localidade, Tarsis, que hoje é a atual Espanha. Então a primeira tempestade na nossa vida é aquela que nós entramos nela porque queremos, nós entramos nela por desobediência, nós entramos nela por livre e espontânea vontade, porque a vontade de Deus não era que Jonas fosse para Tarsis, a vontade de Deus era Nínive. Então quando nós entramos dentro dessa tempestade, você pode aprender pela passagem bíblica de Jonas capítulo 1, que não só sofre Jonas, mas todos aqueles que estavam ao seu lado. Então é por isso que nós precisamos ter muito cuidado, para que quando Deus falar para nós alguma coisa, nós obedecermos a sua voz. Porque quando nós não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, nós então estamos entrando dentro de uma tempestade a qual nós mesmos causamos na nossa vida. E geralmente a responsabilidade de Deus com essa primeira tipo de tempestade, ela é praticamente nula. Por quê? Porque você entrou. Deus disse para não ir e você foi. Deus disse esquerda e você foi para a direita. Deus disse para você ficar e você foi.
Então nós precisamos entender que essa é a primeira tempestade. E a segunda tempestade que nós encontramos aqui nesse texto é o que está aqui no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor está ocasionando, circunstanciando essa tempestade na vida dos seus discípulos. Ou seja, Jesus quem convidou, Jesus quem obrigou. Só que existe uma grande diferença da segunda para a primeira. Por quê? A primeira, Jonas entrou porque quis. A segunda, os discípulos entrou porque o Senhor quem ocasionou a tempestade na vida dos discípulos. E a grande diferença da primeira para a segunda é que na segunda os discípulos não estavam sozinhos na embarcação, Jesus estava lá. Então, irmãos, nós precisamos aprender uma coisa: às vezes nós passamos pelas tempestades da vida, pelas turbulências, pelos intempéries, e às vezes nós achamos que a embarcação ela vai naufragar. Mas você precisa ter convicção de uma coisa: se foi o próprio Senhor que está circunstanciando esse momento, essa tempestade na sua vida, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque Jesus está no controle da embarcação. Então, Jesus estando no controle, Jesus estando no comando, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir todo tipo de percalço, de problema, que a embarcação ela não vai naufragar, porque Jesus está no controle da situação. Agora, uma outra coisa que nós achamos interessante analisando o texto é que Jesus vai tomar aqui uma atitude. Ele vai subir ao monte, vai procurar um lugar reservado, e a Bíblia é clara, ele vai ficar sozinho naquele monte. Uma coisa interessante aqui que nós aprendemos, o que nós podemos extrair daqui? Podemos aprender que vai haver momentos na nossa vida cristã em que nós precisaremos tirar um tempo a sós com Deus. Você já reparou que uma das expressões que mais está na nossa boca, no nosso linguajar, é a palavra correria? Pastor, eu não cheguei cedo porque estava numa correria. Pastor, não fui no culto de ensino porque estava numa correria. Eu não fui à escola bíblica dominical porque estava numa correria. E nós estamos correndo demais. Corremos muito a ponto de não estarmos mais tendo tempo para o Senhor. E precisamos voltar a esse tempo, ao tempo de Mateus capítulo 6, quando o Senhor está convidando a nós a entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Deus que vai te ouvir e vai te recompensar. Então, às vezes nós questionamos com Deus: mas por que hoje não há tantos milagres como antigamente? Por que hoje já não há tantos sinais como antigamente? Por que hoje já não há tantos batismos como antigamente? É porque nós não oramos mais como antigamente. Nós não buscamos a Deus mais como antigamente. E nós precisamos voltar para esse quarto de oração. Precisamos reservar tempo com Deus. Eu me lembro que eu li uma reportagem sobre a questão das redes sociais, e elas têm roubado pelo menos 40% do nosso tempo. Você já reparou que nós não ficamos 1 hora de joelho, mas ficamos 2 horas nas redes sociais? Não conseguimos ficar 30 minutos de joelho, mas ficamos inúmeras horas navegando na internet. Então precisamos, irmãos, voltar para esse quarto de oração. E nesse quarto de oração, você vai ver que Deus, através desses momentos que você estará reservando com Ele, você vai ver Deus salvando, batizando no Espírito Santo, renovando os cristãos, salvando as almas e o nome do Senhor sendo glorificado. E eu me lembro de uma passagem bíblica, Gênesis 32,
Jacó estava voltando para casa após 20 anos longe do seu irmão, e a Bíblia diz que ele se deparou com um val chamado Jaboque. Esse val, para quem não conhece, na nossa língua é um córrego, um riozinho pequeno, aonde você passa a pé. E a Bíblia diz que Jacó, ele vai passar a família, passa a esposa, passa os filhos, passa os animais, e a Bíblia faz questão de dizer que Jacó ficou sozinho com Deus. Interessante que antes de atravessar o val, Jacó tinha que ter esse particular com Deus. E o Senhor teve esse particular com Jacó, porque a partir do momento que ele teve esse encontro com Deus, do outro lado do val, ele já não se chamava mais Jacó, mas se chamava Israel, o homem que lutou com Deus. Então nós também precisamos fazer isso, precisamos lutar com Deus em oração. De repente você está esperando uma resposta, de repente você está esperando um milagre, e você orou e parece que nada aconteceu, mas a palavra de Deus nessa noite para a sua vida: lute com Deus em oração, persiste com Deus, insista com Deus, porque a resposta virá e o nome do Senhor vai ser glorificado. Agora, uma outra coisa que precisamos analisar nesse texto é que quando ele vai despedir os seus discípulos, a Bíblia diz que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. O interessante, irmãos, que me chama a atenção é a expressão meio do mar. Por que não no início? Por que não no fim? Porque o meio do mar fala da nossa vida cristã. Você sabe que no início de tudo é muito fácil. Nós oramos muito, jejuamos muito, lemos muito a Bíblia, até cerimônia fúnebre nós estaremos lá, porque estamos no primeiro amor, naquele pique, naquele avanço rumo à nossa fé com o Senhor. E quando nós chegamos no fim, todos nós já sabemos que já alcançamos a vitória, a bênção chegou. Mas o meio aqui é onde eu provo para Deus duas coisas. Primeira coisa, se eu sou um covarde ou se eu sou um valente. Porque o meio aqui está mostrando para nós que eles estavam enfrentando uma tempestade. Então eles mostrariam para Deus nessa ocasião se eles eram covardes diante dessa tempestade e voltavam para o lugar de origem, ou mostravam para Deus que eles eram corajosos e enfrentavam a tempestade, enfrentavam a turbulência e chegava do outro lado de lá. Mas esses homens aqui enfrentaram a tempestade, eles enfrentaram uma luta tete a tete, frente a frente. E é isso que nós precisamos fazer. Quantas vezes nós resolvemos querer fugir da luta, fugir do problema, acreditando que isso é a melhor opção ou a melhor resposta para a nossa vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Você precisa enfrentar esses problemas cara a cara, frente a frente, tete a tete. Você não pode fugir daquilo que Deus colocou para você passar. É o propósito de Deus para a sua vida. Então não fuja do propósito, porque Deus tem coisas maiores para você do outro lado de lá. Glória a Deus, aleluia. Agora, uma coisa interessante no texto é que além do barco ser assolado pelas ondas, a Bíblia diz que o vento era contrário. A impressão que nós temos aqui é que Jesus queria que esse barco naufragasse. Porque imagina comigo, você estando em um barco onde as ondas estão assolapando, vindo contra a embarcação, e os discípulos com medo de morrer, e a Bíblia ainda diz que o vento ainda era contrário. Só que nós olhamos para essa expressão, vento contrário, nós entendemos aqui que o nosso Deus, ele é um Deus pedagogo. Por quê? Porque ele nos ensina através das grandes dificuldades da vida. E é isso que a gente precisa entender. Porque às vezes a gente questiona com Deus, murmura com Deus: mas por que eu estou passando por isso?
Por que dessa enfermidade? Por que o do câncer? Por que desse problema, desse percalço, desse intempérie? Nós não deveríamos questionar Deus dessa maneira, mas a maneira correta seria o seguinte: Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com esse problema que eu estou enfrentando? Essa seria a melhor resposta para Deus. O que o Senhor quer me ensinar com essa enfermidade? O que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? E Deus, Ele faz isso. Deus estava ensinando os discípulos através dos ventos contrários. O que são os ventos contrários? Ventos contrários são inúmeras coisas que acontecem com a gente. Às vezes você chega na sua empresa, o patrão te despediu. Às vezes a empresa que você gerencia, ela fale. Às vezes você está na sala do médico, o médico fala que você está em câncer já terminal. De repente alguém chega para você falando: olha, fulano faleceu, aconteceu um acidente. Então essas coisas da nossa vida são os ventos contrários, e a gente precisa saber gerenciar essas coisas que estão acontecendo com a nossa vida, porque isso que vem contra nós é para fazer com que nós nos fortalecemos diante da presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque veja bem, quando você vai decolar no avião, o avião ele decola contra o vento, a favor do vento? Contra o vento. Contra o vento, pastor. Quando você solta uma pipa, a pipa ela sobe contra o vento, a favor do vento? Contra o vento. Então você percebe que o vento contrário para o avião é benéfico. Benéfico em pelo menos dois sentidos. Primeiro, vai fazer com que o avião alcance uma altitude e vai fazer com que o avião tenha equilíbrio no ar. Então é isso que o vento contrário que está soprando contra a tua vida está fazendo com você. Deus está te dando maturidade espiritual. Deus está te dando uma elevação espiritual. Até hoje você não entendeu o porquê de tudo isso que você tem passado. Até hoje você não entendeu de tudo isso que tem acontecido. Mas os ventos contrários são pedagógicos, porque Deus está ensinando verdades espirituais para a tua vida. Aleluia, aleluia. Agora que eu acho interessante, observando mais uma vez, o versículo 25 diz: mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Olha que interessante, porque no início do texto diz que Jesus está subindo ao monte ao cair da tarde, primeira vigília. Porque haviam as vigílias dos romanos e as vigílias dos judeus. A dos romanos eram 4 vigílias, dos judeus eram 3 vigílias. A primeira vigília das 6 às 9, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, a quarta vigília das 3 às 6 da manhã. Então olha que interessante, Jesus sobe para o monte na primeira vigília, entre 5 às 6 horas da tarde. Ele está descendo do monte na última vigília, entre 4 a 5 horas da madrugada. O que me chama a atenção, e um detalhe que Mateus não tem, mas Marcos vai trazer, é que a Bíblia diz que enquanto Jesus estava descendo do monte, ele estava vendo os discípulos fadigados a remar. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos um detalhe que não tem em Mateus, que não tem em Marcos, mas tem em João. João vai dizer que Jesus estava a uma distância dos discípulos entre 180 estádios, ou seja, 25 a 30 estádios. Cada estádio na Bíblia é 180 metros. Isso dá uma ideia que Jesus estava longe dos discípulos a uma distância de 5 quilômetros. Veja bem, Marcos vai dizer que enquanto Jesus descia do monte, ele estava vendo os discípulos fadigados a remar. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós não estamos longe do olhar de Jesus. Não importa onde você está, não importa
você mora, se é uma choupana, se é uma mansão, Jesus está de olho em você. Não diga que Deus te esqueceu, não diga que Deus não lembra mais de você, que não está vendo você, que não está olhando para você. Ele está de olho em você. Glória a Deus, aleluia. Agora, uma coisa básica aqui que todos nós sabemos é que aquilo que para os discípulos era um grande problema, Jesus vinha caminhando por cima. Mateus faz questão de frisar: e vinha caminhando por cima das águas. Aquilo que era problema para os discípulos, Jesus caminhava por cima. Aquilo que é problema para você é apenas um caminho para Jesus chegar até a sua vida. Você pode não estar entendendo esse processo que você tem passado. Você pode não estar entendendo todos esses problemas que têm acontecido contra você, contra a sua família, contra o seu ministério. Mas você pode ficar tranquilo, Jesus está chegando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Agora o que me chama a atenção, versículo 26. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E a expressão diz: e gritaram com medo. A expressão verbal do grego aqui significa que eles foram tomados pelo medo. Agora o que me chama a atenção é que quando você conhece um pouco sobre a cultura judaica, você vai entender que fantasma na cultura judaica era um mau presságio. Porque quando um judeu, ele em alto mar, ele via um espírito na mente de um judeu, aquilo não era um bom presságio, era um mau presságio. Ou seja, na mente deles, naquele momento que eles avistaram o fantasma, a embarcação naufragaria naquele exato momento. Então por isso que eles estavam com medo, por isso que eles estavam tomados pelo medo. Por quê? Porque eles achavam que iriam naufragar, achavam que iriam morrer. Imagina agora 12 homens que conheciam o mar da Galileia como a palma das suas mãos, mas estavam agora em um momento revolto, mar assolado, e a ideia é que todos estavam com muito medo de morrer, muito preocupado em perder a vida, porque a embarcação iria naufragar. Por que eu falo isso com toda a convicção? Porque o versículo 27 nos dá essa resposta. Porque quando eles estavam achando que eles iriam morrer, que o barco iria naufragar, o versículo 27 é uma resposta, é um bálsamo para a vida dos discípulos. Porque o versículo 27 diz assim: e Jesus, porém, lhes falou logo. Olha que expressão interessante. O que vocês entendem por logo? O que vocês entendem? Por exemplo, o pastor Silas fala assim: ó, logo vamos orar. O que significa isso? Agora, já, imediatamente, rápido. Sabe o que significa? Jesus percebe o medo, e o texto diz: Jesus, porém, lhes falou agora. Jesus, porém, lhes falou imediatamente. Jesus, porém, lhes falou já. Sabe o que nós aprendemos aqui? Jesus tem pressa em socorrer a sua vida. Jesus tem pressa em entrar nessa causa essa noite. Levante as suas mãos assim comigo. Jesus tem pressa em entrar na tua família. Jesus tem pressa em entrar no teu ministério. Jesus tem pressa em entrar na tua empresa. Jesus tem pressa em entrar na vida daquele homem, daquele filho, para resolver o problema e solucionar, trazendo a resposta que você precisa. Se você crê, levante as mãos e adore ao nome do Senhor. Para finalizarmos,
Jesus agora, porém, responde logo dizendo 3 expressões, 3 respostas. A primeira resposta: tem de bom ânimo. Olha que interessante. Você, numa embarcação onde parece que iria naufragar, o medo tomou conta, e alguém chega para você dizendo: fica tranquilo, tem de bom ânimo. Reparou na expressão tende? Ele não disse, irmã Rosângela, eu vou dar ânimo para vocês. Ele não disse isso. Ele disse tende. Tende. Aí nos remete a Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, se você ficar falando, essa luta é muito grande, eu não vou aguentar, esse problema é muito grande, eu não consigo lutar contra, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou conseguir, eu não vou formar, eu não vou fazer, eu não vou fazer isso e aquilo. Ou seja, quanto mais você demonstrar frouxidão e vitimismo nessas circunstâncias da vida, aí que a tua força será pequena. É o que Salomão disse em Provérbios: assim como imagina na tua alma, assim será. Então tome cuidado com as tuas palavras. Você pode ser um derrubado pelas tuas próprias palavras, mas pode ser um vencedor pelas tuas próprias palavras. Porque, irmãos, não estou pregando para derrotado essa noite aqui, não. Eu estou pregando para vencedores, gente que vai vencer a luta, vai vencer a enfermidade, vai vencer os problemas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tem de bom ânimo, bem de bom ânimo. Ele disse para Josué 1, versículo 9: Josué, não te disse esforça-te, Josué, tenha bom ânimo. Porque o problema às vezes é que nós pagamos de vítimas. Isso é um problema. E Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz que Deus não nos chamou ao espírito de covardia, mas de amor e de moderação. Então você é um vencedor. Você é um vencedor. Você não é um derrotado. O derrotado é o diabo. Aonde estão os vencedores aqui? Levante as suas mãos. A segunda resposta, ele diz assim: sou eu. Primeira, tem de bom ânimo. Segunda, sou eu. A minha pergunta é o seguinte: os discípulos conheceram Jesus no meio dessa tempestade, sim ou não? Não, não conheceram. Então, pastor Valmir, por que ele disse sou eu, sendo que os discípulos não conheceram quem era? Porque para Saulo, ou para Paulo, em Atos 9, quando ele cai por terra, ele pergunta: Senhor, quem és tu? O que Jesus responde para ele? Eu sou Jesus. Opa, quer dizer que para Paulo, pastor Silas, Jesus se identifica como Jesus. E por que para os discípulos ele está dizendo sou eu? A resposta é simples. João 10, 27. As minhas ovelhas conhecem a minha, elas me ouvem e me seguem. Eu não estou pregando para bode essa noite, não, estou pregando para a ovelha que vai ouvir a voz do meigo Nazareno dizendo: filha, filho, sou eu nessa luta, sou eu nessa causa, sou eu nesse problema, sou eu que te dou a resposta, sou eu que te dou a vitória, sou eu que te dou a bênção. Ele está aqui nessa noite, o eu sou está aqui para te dar a vitória. Aleluia, aleluia. Primeira resposta: não temas, ou seja, tem de bom ânimo. Segunda resposta: sou eu. E a última resposta: não temais. Ou seja, por que vocês estão com medo? Olha a pergunta de Jesus, irmãos. Você no meio de uma tempestade,
enfrentando tantos problemas, aí aparece Jesus dizendo assim para você: ué, Paulo, por que você está com medo? Porque o medo revela quem nós somos. Porque quando eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu posso ter convicção que o medo ele vai embora. Porque a fé precisa aparecer. Então, quando eu tenho convicção, Deus a quem eu sirvo, irmãos, eu posso enfrentar até o Katrina, qualquer tipo de furacão. Eu sei que Jesus está no controle e meu barco não vai afundar. Não temas, ou seja, não tenham medo. E o medo tem dois lados, lado positivo e negativo. Qual é o lado positivo? Se eu colocar o dedo na tomada, eu sei que eu vou levar choque. É o lado positivo do medo. Mas o negativo, ele me paralisa. O medo, para o lado negativo, ele tira as minhas ações, tira as minhas atitudes. Eu fico paralisado sem saber o que fazer. Sabe quando você leva um susto? Você fica paralisado. Então nós precisamos entender que o medo, irmãos, nesse sentido negativo, é uma ferramenta do inimigo para tentar paralisar a sua vida, para deter a sua caminhada. Interessante para a gente entender isso aqui melhor, uma ilustração. Uma historinha diz que o senhor Medo foi visitar a casa da Dona Fé. Aí chegou na casa da Dona Fé e bateu. Tem alguém aí? Aí, pastor, diz que a Dona Fé abriu. Quando ela abriu, não tinha ninguém. Entenderam? Olha só, o senhor Medo foi visitar a Dona Fé. Chegou lá, tem alguém aí? Aí a Dona Fé foi abrir. Quando abriu, não tinha ninguém. O que significa isso? Aonde a fé chega, o medo vai embora. É isso que falta para você essa noite. É a fé que você tem e você não tem usado, porque a fé é uma ferramenta disponibilizada para a igreja e você precisa usar essa fé como a ferramenta que o Senhor lhe deu. Aonde a fé chega, o medo desaparece. E eu finalizo aqui falando sobre as 5 verdades sobre o não temas, em Isaías 41, a partir do versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não temas, porque eu te esforço. Não temas, porque eu te ajudo. E não temas, porque eu te sustento. Aleluia! Se você crê nessa palavra, por favor, se coloque de pé. Aleluia! Aleluia! Enquanto os nossos irmãos estão se colocando de pé, eu gostaria de saber se no nosso meio tem alguém que não é crente, alguém que veio a convite. Você não é crente, está aqui no nosso meio. Eu gostaria que você levantasse a sua mão para mim te conhecer. Quem não é crente aqui? Levante a mão para me conhecer. Quem não é crente? Temos 1, 2, 3. Temos mais alguém? 4. Temos algumas pessoas. Eu gostaria de perguntar para os nossos amigos se vocês gostariam de receber a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Receber a Cristo como Senhor, como Salvador. E é aquele que estará no seu barco diante das grandes tempestades da vida. Aonde está a primeira pessoa e gostaria de vir aqui à frente e receber essa oração? Nós temos aqui já uma pessoa, nós temos aqui já um amigo. Aonde está a segunda pessoa? Aonde está a segunda pessoa? Pastor, aqui nós temos mais 3. A segunda e a terceira pessoa. Pastor, eu preciso reconciliar com o Senhor. Se você precisa, sai do seu lugar e venha correndo aqui na frente. Venha, em nome de Jesus. Venha correndo para cá, venha. Aonde está a quarta pessoa? Temos a quarta pessoa? Temos a quarta pessoa, onde está? Meu tempo já está indo, eu preciso parar. Temos a quarta, se não temos, nós vamos orar. Temos 3 vidas aqui
recebendo a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Vamos orar por elas, Pai. Te damos graças, Senhor, por esse momento que estamos aqui apresentando, Senhor, essas 3 almas preciosas, 3 vidas preciosas. Senhor, escreve o nome delas no livro da vida. Repreende a palavra contrária, repreende toda obra contrária. Ó Senhor, faça deles, Senhor, vasos de honra na tua casa. Abençoa eles, fortalece eles, dispensa graça e misericórdia para eles, para que eles sejam, Senhor, vencedores, Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, Senhor, eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Assentai-vos um minutinho, irmãos.